Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Vamos lá, vamos lá. Ontem o Lula fez uma reunião para discutir a questão da segurança pública com todos os governadores. Histórico, histórico. Muita gente não se deu conta, a mídia não... Eu ontem entrava nos portais para ver, falei, imagina, deve ter muita notícia sobre isso, não tinha nada. Né? Graças ao Fernão Dias, que é meu amigo, ex-delegado de Polícia Civil, foi prefeito de Bragança, eu estou num grupo que tem muitas pessoas da área de segurança pública e são mais progressistas. E ali eu pude me informar um pouco sobre o que é o projeto, o que está acontecendo, quais são possíveis desdobramentos deles, e a gente pode trazer para o Fórum 11:30 um pouco disso. Mas antes, como tudo tem o seu lado pitoresco, eu queria pedir ao Guilherme que te trouxesse aqui a trollada do Lula no governador de Goiás, Caiado, a trollada de ontem. E depois a gente vai pegar de anteontem. Primeiro a de ontem, Guilherme. Na penitenciária de Goiás, o crime acabou. Roubava-se 10 mil carros por ano em Goiás, não rouba nenhum mais, tá certo? Não é escritório do crime mais lá dentro. E a minha proposta é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. Toma-lhe! Lula deu na canela, na jugular. O Guilherme, essa não foi a primeira vez que o Lula fez isso. Em 1989... em debate dos candidatos à presidência da República, o Caiado já existia. Tem muita gente que não lembra do Caiado. Ele era líder da União Democrática Ruralista, que democrática não tinha nada, UDR, que organizava capangas no campo brasileiro para matar trabalhadores sem terra, índio, etc. A UDR servia a isso, a cometer arbitrariedades no campo brasileiro, a organizar, inclusive do ponto de vista armado, fazendeiros para poderem tomar terra de pessoas que eram vulneráveis, e aí depois dizer que as terras eram deles, como sempre foi histórico aqui no Brasil, esse sistema de grilagem de terras, né? Sabe que é por que grilagem, inclusive o nome? Porque eles colocavam documentos novos num tubo, colocava um grilo ali numa garrafa, em alguma coisa, e o grilo dava conta de ficar se debatendo ali naquele lugar, e ele ia amarelando o documento. Um documento, parecia um documento velho, eles iam no cartório, uma data de 1950 bolinha, e falava, é meu. E aí o cartório passava uma nova escritura. Daí que vem o termo grilagem. O Caiado era um cara que organizava os grileiros lá antes de 1989. Vejam bem como o Lula tratava o Caiado em 1989. Tem que fazer uma pergunta para quem é que você vai fazer? Eu vou fazer para o candidato Paulo Maluf. Hein? Depois, uma vez chega. Quando você crescer no percentual, eu faço. Quando você chegar... Então vamos lá, vamos para a pergunta? Quando ele chegar a 1,5%, eu faço. Então, a sua pergunta deve durar 1 minuto, por favor. Veja aí, o Caiado, o Lula, vou falar com o Maluf. O cara, não, entrevista, faz uma pergunta para mim. Por favor, faz uma pergunta para mim. O Lula, rapaz, quando você chegar a 1,5%, cresce primeiro, cresce. O Caiado foi ontem lá fazer o quê? Tentar crescer nas costas do Lula. Óbvio, porque ele é pré-candidato a presidente da República. Ele, num espaço vazio, o Bolsonaro não saindo, o Caiado vai sair.
Talvez saia até com o Bolsonaro sendo candidato, porque eles se bicaram agora e estão meio de malzinho. Não fizeram as pazes, não deu dedinho até agora. Eles disputaram a prefeitura de Goiânia e o Caiado ganhou, inclusive. Então está se sentindo forte e vai tentar organizar um pedacinho da direita para ir para a disputa, mas ele ainda é pequenininho, como era em 89, o Lula já resolveu tratá-lo do mesmo jeito. Obviamente é uma sacanagem ali, o Caiado e o Lula depois devem se encontrar e dar risada, mas é para deixar o tamanho do Caiado, dizer para o Caiado exatamente o tamanho que ele tem. A questão do projeto da segurança, é preciso dizer o seguinte, tem o governo federal está querendo entrar no tema, porque ontem estava o João Pedro aqui na live dizendo, se a Bahia continuar insegura do jeito que está, eu vou mudar de país. O João Pedro das Mercês, o nosso desenhista autista. Essa é a sensação de muita gente que está vivendo em lugares controlados pelo crime. Quando o Fernando Henrique saiu da presidência lá em 2002, ele deixou o seguinte recado, se o Lula não cuidar da segurança, ele vai sofrer o impeachment. O Lula não entrou diretamente na segurança, mas fez muitos movimentos do ponto de vista social, que melhoraram a qualidade de vida de pessoas que viviam de forma insegura e que poderiam ser organizadas pelo crime, com o Bolsa Família, com programas de educação, com Enem, com acessos à universidade. Muitos jovens saíram ali da beira das garras do crime e conseguiram se salvar do ponto de vista cidadão. Teve a ver muito com o governo Lula, como teve também nas pautas dos vulneráveis miseráveis. Mas, efetivamente, na área da segurança pública, o governo acabou deixando na mão de estados e municípios. Isso estava ficando incontrolável. Agora o governo, com o Lewandowski, decide apresentar um projeto e fala, vamos rediscutir o papel da Polícia Rodoviária Federal e ela vai ser uma polícia civil de combate ao crime organizado, de combate às milícias, de ação nos territórios para diminuir a criminalidade. Ao invés de usar a Polícia Militar, ela vai ser a Polícia Rodoviária Federal. Muita gente, inclusive o Benedito Mariano, que é um dos maiores especialistas em segurança pública do PT, ele diz o seguinte, a Polícia Rodoviária Federal é a mais bolsonarizada de todas. A gente viu na eleição de 2022 o que aconteceu no Nordeste. A gente vai entregar um espaço que é extremamente importante de ação para um setor que é bolsonarizado, que atendeu ao Bolsonaro em tudo o que fez e ajudou no golpe, na construção do golpe de 8 de janeiro, com as ações que fez no dia da eleição em 2022. Há argumentos contrários, inclusive ponderações, numa delas eu ouvi do ministro Paulo Teixeira, que diz o seguinte, olha, nós temos que não dá para criar uma nova polícia, isso demora tempo, isso custa muito dinheiro, é preciso aproveitar o que tem no Estado e republicanizar isso. O próprio Ivan Valente, que esteve aqui, disse o seguinte, antes do Bolsonaro, tinha gente da bancada do PCdoB que era da frente da Polícia da Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal não era isso. Ele acha que é possível construir um arranjo onde a gente retome ao que já foi a Polícia Rodoviária Federal. Mas ela que seria o instrumento de combate ao crime lá na ponta, pelo governo federal. Vai dar certo? Mas vai ser aprovado esse projeto na Câmara? Os governadores que saíram na frente do Nordeste saíram com uma nota defendendo a criação dessa ação. Mas ela conseguirá aprovar para que isso, com os votos de outros estados, só os votos dos governadores do Nordeste que são de esquerda não garantem a aprovação disso. Mas o governo se mexeu. Saiu da inação nesse campo que é extremamente sensível e é um campo
que é preciso ter ação do governo federal e já é tarde, de alguma maneira, em relação a isso. Não é uma coisa que deveria ter sendo feita agora no governo 3 do Lula. Provavelmente já lá no governo 2 do Lula, ou mesmo no governo 1 do Lula, já deveria ter se pensado nisso, porque hoje boa parte dos territórios brasileiros está sob controle do crime organizado e das milícias a partir de policiais corruptos que trabalham, que organizam esses espaços milicianos. Isso precisa mudar. Parabéns pela ação ao Lula e ao Lewandowski. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.